Gomes. E eu sou o Arthur Trigueiro. Gente, o assunto de hoje é um assunto bem legal. A gente vai falar como que é a faculdade de arquitetura aqui no Brasil e também internacional. Mas antes de tudo, a gente já pede pra você se inscrever no canal, comentar o que você achou desse episódio ou compartilhar pra alguém que você acha que vai gostar desse conteúdo. Isso aí. Um brinde. Vamos lá, eu acho que eu tenho várias críticas ao ensino. Várias críticas. A forma de ensinar arquitetura e acredito que mundialmente. Assim, eu já tive experiências internacionais. Eu estudei na Universidade Internacional da Catalunha, em Barcelona. E o Arthur também tem experiências internacionais. Estudou na Universidade de Ferrara? Università degli Studi di Ferrara. Na Itália. E assim, o que eu tenho pra compartilhar é que eu acho que nenhuma experiência acadêmica que eu tive foi tão completa como trabalhar. E na verdade, eu acho que você trabalhar te dá muito mais conhecimento em muitas coisas que a faculdade poderia agregar ao currículo. Então, mas aí eu tenho uma crítica às críticas. Que é, primeiro que assim, o curso que a gente faz, especialmente, acho que no Brasil, né? Porque lá fora tem esse sistema que você estuda poucos anos e depois vai complementando de acordo com seus interesses. Aqui não, teoricamente você faz 5 anos de arquitetura e já tá pronto para ser arquiteto de todos os tipos. O que é mentira. Sim. Mas eu acho, a minha crítica às críticas é que na nossa grade curricular, o estágio é obrigatório. Então, muito do que a gente fala que a gente só aprende trabalhando, a gente acaba tendo sim aprendizado na faculdade porque foi obrigado a ter. Mas eu entendo o que você disse, que só no trabalho a gente aprende o que a gente realmente faz no trabalho. Assim, então, por exemplo, hoje a gente não tem como negar que a arquitetura no Brasil, ela tem uma grande parte como arquitetura de interiores. Pelo menos na faculdade que nós fizemos aqui em São Paulo, a grade curricular, ela só contemplava uma matéria em um semestre dos 5 anos que era sobre arquitetura de interiores. Então, primeiro já começa essa crítica. Não tem como você contemplar o mundo de interiores em uma matéria de um semestre. Foi uma coisa incrivelmente básica que no final só se deu bem naquela matéria quem já trabalhava na área como estagiário ou quem era amigo dessas pessoas. E já tinha uma noção ali extracurricular, né, extra-acadêmica, para conseguir se dar bem naquela matéria. Então hoje, no Brasil, a gente se forma como arquitetos e urbanistas. Só que muitos arquitetos trabalham na área de interiores. Então eu acho e gostaria de poder, de viver isso na minha profissionalização, de ter um pouco menos, talvez, de urbanismo e também ter mais de interiores. E eu acho que, não sei se eu vou complementar ou mudar de assunto, mas eu acho que inclusive sobre gestão, porque muito do que a gente faz no CAS, ou mesmo trabalhando em outros escritórios, sobre o dia a dia da rotina de um arquiteto de fato, a gente não aprende nem na faculdade e muitas vezes nem no estágio. Então, por exemplo, o CAS acontece por causa de muitos estudos que eu e a Carol fizemos fora da faculdade, fora de qualquer coisa. Sim, eu acho que tem essa questão de gestão que eu acho que é importante. Acho que em todas as profissões você tem que ter ali um mínimo de entendimento de gestão. Porque mesmo se você for médico e você quer ter o seu consultório, então você tem ali uma gestão. Eu acho que é importante você saber o mínimo. A gente não tem isso. Outra coisa também, a gente não aprende detalhes que são muito importantes. Então a gente até tem ali uma básica pincelada de como que é o canteiro de obras. Mas a gente não tem uma presença expressiva em obras, em execução. O que é um acabamento fino, o que não é um acabamento fino. A gente não sabe, assim, quando você se forma na faculdade, nem trocar um acabamento elétrico, sabe? Um acabamento elétrico, uma tomada antiga para nova. A gente não sabe. A teoria da fiação a gente sabe, mas na prática você sai não sabendo absolutamente nada. E eu acho que são coisas muito importantes para um profissional saber. E aí, infelizmente, qual que é a forma de aprendizado? No erro. Você erra, você esquece, você faz mal feito porque você não sabia. E aí, erros geram custos, né? Fato. Sempre. Então, quando você erra, você perde dinheiro, ou alguém perdeu dinheiro ali, e aí você acaba aprendendo com erro ou não. Mas
Eu acho que faz parte da vida, sim, você aprender com seus erros, mas eu acho que, em especial, a faculdade de arquitetura proporciona muito pouco e a gente acaba errando muito na vida profissional até aprender o correto. Sim, concordo, mas de novo, fazendo o advogado do diabo, eu acho que nós estávamos na faculdade muito cientes do que o que a gente queria depois dela. Então, quando a gente começou a aprender detalhadamente sobre coisas que a gente são básicas no nosso dia a dia no CAS, a gente começou a achar que era óbvio que a gente devia ter aprendido aquilo na faculdade. Mas agora que eu tô pensando, para alguém que não tinha toda essa consciência que a gente tinha, foi legal ela ter um pouco mais de experiência de outras coisas que hoje em dia a gente nem lembra mais que teve. Eu não discordo, eu acho realmente. Eu só acho que não precisava ser, por exemplo, a faculdade inteira. Tem algumas matérias que aí, não vou entrar no mérito da matéria que eu gosto não, mas tem muitas matérias que a gente tem do começo ao fim da faculdade que eu acho que não era necessário. Eu acho que uma pincelada sobre o assunto é muito bacana, às vezes você se aprofundar um pouco mais também é legal, mas acho que a faculdade inteira não. Eu acho que podia ter espaço pra você colocar outras coisas muito mais importantes na grade curricular. Mas agora falando um pouquinho mais sobre a nossa experiência internacional, é muito diferente também a arquitetura ensinada lá fora. A minha experiência, que eu digo, ela foi muito importante na parte de conceito. A gente já falou algumas vezes aqui que entre nós dois eu sou a parte técnica e o Arthur é a parte criativa, se a gente tiver que fazer uma comparação, né? E estudar fora foi importante para eu aprofundar um pouco mais o meu conceito, a minha relação com o existente, que isso é muito presente na Europa, né? Foi onde eu estudei. Porque você tem uma cidade construída, uma cidade histórica muito importante, que eles levam muito a sério. Então, tudo que você for fazer, mesmo que seja longe, você tem que ter um respeito com a história do local. Então, acho que isso falta um pouco aqui também na arquitetura ensinada no Brasil. Não, na verdade, assim, a gente... Tudo que você tá falando, eu tô discordando pesado. É que você tá entendendo. falando muito mal de tudo. É uma crítica. Você só tá criticando. É porque, assim, muito do que a gente aprende no Brasil, a gente aprendeu muito sobre valorização do local. A gente aprende sobre o não lugar, que chamam de, por exemplo, aeroporto, que é um lugar que não significa nada. A gente aprendeu bastante sobre isso, só que eu acho que na Europa isso fica muito expressivo. É que eu acho que a minha opinião, eu acho que a gente aprendeu a parte teórica. A parte teórica, só que acho que como no nosso dia a dia, por exemplo, vai fazer um apartamento, isso não fica tão fácil de trazer. Tenho as minhas dúvidas, assim. Eu acho que realmente tem ali uma relação com a Europa que é mais próximo, né? Então você literalmente tem que... É mais próximo, então você tem que respeitar ali o entorno. Mas eu acho que no Brasil a gente só aprende, falando na faculdade, a parte teórica. Eu acho que pouco se aprendeu na prática, na hora de projetar, né? Esse respeito, isso, na minha opinião. Mas fala um pouquinho mais sobre a sua experiência na Itália. Então, na Itália, justamente pela experiência de locais onde eu fiz projetos, isso sobre a história do lugar, a gente não trouxe muito. Uhum. Porque, por exemplo, um dos projetos que a gente fez foi um centro esportivo. Só que era um centro esportivo num lugar que era meio de estrada, assim. Não tinha muita referência pra trazer do lugar. Aí eu achei bem comparável com o tipo de projeto que a gente fez aqui. Uhum. A diferença é que justamente lá a gente entrou num aprofundamento de detalhes muito, muito, muito Técnico, fino. Entrou numa coisa muito técnica que eu nunca tinha visto antes. Eu fiquei dias pra fazer um detalhe que hoje eu faria bem mais rápido. Uhum. Mas realmente foi quando eu comecei a aprender e entender de fato como as coisas se encaixam. Porque aqui na faculdade, isso foi uma coisa que até o final, realmente, se eu não tivesse tido essa experiência fora ou trabalhado, eu não teria entendido como é. Isso de saber de fato como que as coisas se encontram numa construção. Então, como que a janela é fixada na parede, como que o piso vai em cima da laje. Uhum. Então, enfim, isso tudo foram coisas que eu não teria aprendido aqui. Ou até, lógico, falam sobre isso pra gente na faculdade aqui no Brasil. Mas eu acho que não é uma coisa que É tão explorada, tão né? explorada. Porque, assim, quando você tá aprendendo uma coisa do zero, você precisa da repetição, né? Uhum. Então você precisa ouvir a teoria, depois ver a prática, depois fazer você mesmo. E aí aqui eu acho que a gente ouvia a teoria e depois passava. Porque isso Concordo. sim. Isso sim. Mas
foi na Itália, pelo menos. Isso é uma coisa que eu também não sei se é especificamente de onde eu estudei ou se todas as faculdades lá são assim. Mas diferentemente de você que estudou na Espanha, uma outra pessoa que eu conheço que estudou na França, que tinha muito esse foco no conceito. E eu sei que na França, por exemplo, a referência que a minha amiga tinha era de que o projeto tinha que ficar bonito antes de ficar bom ou funcional. Nossa. Então o professor sempre insistia, ela falava, e aqui seria assim e assim por causa disso e disso. E ele falava, tá, mas tá feio, então muda. Isso é um ponto também que eu acho crítico. Mas ao mesmo tempo, agora falando bem do nosso ensino, lá vem. eu acho que pelo menos a faculdade que nós fizemos, ela ensina muito bem um estudante, um arquiteto recém-formado a projetar. Então, trabalhar sob pressão, trabalhar com projetos grandes, aprender na repetição a você literalmente projetar, né? E o que é projetar? É você pensar em todo um contexto, interno e externo, da cidade, do cliente, e você desenhar aquilo no projeto. Então, eu acho que a faculdade que nós fizemos, ela ensina você a pensar nisso tudo de uma forma muito mais rápida. Acho que não conheço alguém que tenha se formado e não entenda muito bem como que começa um projeto. Até porque todos os projetos que a gente fazia eram projetos individuais. Então, isso foi bom. Isso é bom porque você, do começo ao fim, você tem que aprender tudo do projeto. Então, não tem, a pessoa só faz PowerPoint, a outra pessoa só faz, sei lá, um detalhamento. Não, você fazia tudo do começo ao fim. Então, você tem que aprender como fazer tudo do começo ao fim. Como você ganha tempo no começo, como você não perde tempo no fim. Então, isso é uma coisa muito boa que eu vejo. Realmente, como isso sobre repetição a gente teve, né? Então, assim, sabendo que o que a gente gostava era projeto, era uma disciplina que a gente valorizava. Eu acho que no Brasil é a disciplina mais valorizada. Não, mas eu digo assim, se você quer fazer arquitetura, saiba que se você não quer trabalhar com projeto... Porque também é possível. É muito possível, existe muito... É mais complicado, assim, seu aproveitamento na faculdade vai ser muito mais difícil, pelo menos na que a gente fez, assim, você vai ficar perdido, vai ser mais puxado, mas tem bastante gente que faz arquitetura e não faz projeto, e outros conhecimentos que a faculdade ensina são úteis nesse caso. E eu acho que muita gente também desiste de arquitetura por causa dessa dificuldade e dessa disciplina que você tem que ter em projeto. Então, assim, às vezes você quer ser historiador de arquitetura, que é possível. E você precisa ser arquiteto, vai ser muito difícil para você, mas para conseguir se formar, você vai precisar saber fazer projeto. Até porque, independentemente da sua atuação, se ela envolve alguma coisa de arquitetura, o legal de fazer projeto é porque você, inevitavelmente, acaba entendendo como os ambientes funcionam. Então, não dá para você ser um historiador de arquitetura, querer entender o ambiente se você não saberia fazê-lo, se você não sabe olhar para ele e entender quais são as partes técnicas dele. Então, de qualquer forma, assim, projeto, lógico, é mais chato se você não gosta, mas é bem importante se seu interesse final é arquitetura. E justamente até por isso que a Carol falou de... Não só a gente aprende sobre os diferentes tipos de ambientes, os diferentes tipos de projeto, como a gente aprende a gerir nosso tempo e nossos fortes e nossos pontos fracos no projeto, no projetário. É muito comum um estudante, você ouvir dizer, obviamente que não é 100% das pessoas, mas é muito comum você ouvir dizer que estudantes de arquitetura viram à noite. Então, primeiro, eu não acho isso saudável. Não acho. Só que é com esse aprendizado difícil que você acaba aprendendo a gerir seu tempo para que você não precise passar por essa, eu acho, o extremo, assim, né? Por essa extremidade, vamos dizer assim. E assim, essa coisa de virar à noite é inevitável também. Porque antes de eu entrar na faculdade me falavam isso e eu falava, eu vou organizar meu tempo. Mas quando você vira a primeira noite, você começa a pensar em tudo que você podia ter feito antes, em todo o seu... Você pensa, aquela semana que eu falei, amanhã eu começo. Então, assim... Eu acho que também é assim, não, tem um pouco ali de questão de organização, então realmente uma pessoa organizada acaba não virando à noite, ou enfim, evitando que isso aconteça. Mas eu acho que também tem a questão da faculdade que você faz, do professor que você pega, do que você está projetando. Porque, por exemplo, na Espanha, quando eu estudei, era inevitável você virar à noite, porque eles tinham uma política muito forte
de você produzir muito e refazer muito. Então, toda semana era uma entrega. Então, assim, hoje aqui no Brasil, quando a gente tinha, sei lá, uma entrega por mês, lá era toda semana. Então, era toda semana vivendo aquele caos e aquela no extremo. Então, São várias semanas ruins em vez de uma péssima. Exato. Então, existe um pouco também da organização interna, mas também tem um contexto da faculdade que pode ser aplicado, né, ou não? Isso é verdade. Na Itália a gente não tinha, acho que algo tão formal quanto você tinha na Espanha, mas a gente tinha uma coisa que, assim, se você não fizesse um atendimento com o professor naquela aula, ele anotava pra te tirar ponto do projeto final. O que eu acho que no final das contas faz sentido, porque um projeto não é desenvolvido de um dia pro outro. Se você faz um projeto de um dia pro outro, você não pensou em todas as possibilidades que aquilo lá poderia ter. Sim, mas acho que na faculdade também a gente não tem só projeto. Não tem. Ou, assim, a gente tem muita coisa pra fazer e eu acho que eu concordo que um projeto ele precisa ser sempre conversado, enfim. Mas eu acho que talvez eu teria esse pensamento se a gente tivesse, por exemplo, no trabalho, que no trabalho, 80% se você pensar no trabalho do arquiteto, 80% é projeto. Então faz sentido você conversar sobre isso o tempo todo. Agora, quando é 40% da faculdade, tem ali outros 60% que você precisa fazer. Ainda é um número grande? Sim. Mas você ainda tem 60% de outras coisas pra fazer. Exatamente. Por isso, a faculdade de arquitetura é uma faculdade muito, muito puxada. Exaustiva, né? É exaustiva, assim, realmente. Existem aqueles rankings que falam quais estudantes de quais cursos mais se dedicam, mais estudam, e é sempre assim, medicina e arquitetura. E o que muita gente não espera, mas realmente porque por mais que muitas vezes a gente não precise ter um conhecimento tão teórico talvez, profundo sobre cada coisa que a gente está fazendo, a gente precisa sim saber detalhadamente o que a gente está fazendo e colocar bastante empenho naquilo. E é aquilo, é repetição, é prática, leva literalmente o aluno à exaustão mental e física. É inevitável. Mas se você gosta e você aguenta até o fim. Exato. Então, você que quer cursar arquitetura não desiste, mas fique ciente disso. Isso. E pra encerrar, eu acho importantíssimo falar, porque eu não consigo atravessar a rua sem pelo menos 20 pessoas me falarem que não fizeram arquitetura porque iam ter que fazer matemática, e 20 pessoas me falarem que não fizeram arquitetura porque iam ter que saber desenhar. E desde já eu digo que isso é a maior mentira que alguém poderia te falar na vida. Se você não sabe desenhar ou se você não sabe matemática, você está perfeitamente apto para fazer o curso. O que você precisa mais é ter energético na sua geladeira, café, paciência, bons amigos. Exato. Eu não sei desenhar, por exemplo. Eu também não, assim. E assim, eu sei matemática básica. Bem básica, lógico. Gente, é a matemática que as pessoas usam no dia a dia. Então é porcentagem, sabe? Coisas assim, você vai no mercado, você precisa saber. Às vezes uma conta de mais menos. Nada que uma calculadora do seu lado não resolva. Exato, você só precisa ter um mínimo de raciocínio pra saber usar a calculadora. Você precisa ter bom gosto. Isso é importante pra faculdade de arquitetura. Mas não saber desenhar e não saber matemática, tá tudo bem, dá pra fazer. Exato. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Não esqueça de ativar o sininho, compartilhar e fazer todas aquelas coisas que vocês já sabem. Isso. Um beijo. Tchau.